Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, meus queridos. Aí, acho que eu acabei estourando o microfone pra dar um oi pra vocês, hein? Mas tudo bem, sem Estão problema, tentando sem nos problema. sabotar, estão tentando nos sabotar. Foi Tamo difícil começar tentando. essa gravação. A gente Uhum, marcou essa gravação antes das 9 da manhã, mas como o Santana uhum. não trabalha antes disso, a gente Ele demorou arranja quase todos os uma problemas hora possíveis, pra gente entendeu? conseguir. Mas estamos aqui, então Eu vocês acho têm que engraçado, né? Que valorizar. nas últimas 20 gravações ele atrasou Ah, 40 minutos, aí eu atraso em uma e tenho que falar isso no ao vivo. Tá Sim, vendo como ele é? é E não, exatamente, ele. vou na expor verdade eu não você. atrasei, né? Deu problema no notebook aqui. Inclusive, se meu áudio não estiver muito bom hoje, é esse o motivo, tá, galera? Eu estou gravando diretamente do celular. Exato, ele Valorizem essa insalubridade. Vão lá nas nossas redes sociais, no valoriza a insalubridade. @DocPopcast. Por favor, ative as notificações, segue a gente no Instagram, Twitter, TikTok, classifica o episódio com 5 estrelas, ou uma estrela se você puder aí, enfim, o que sua plataforma digital der. E também sempre lembrando que tem o Apoia-se e a Aurelo, caso você queira ouvir um episódio extra para apoiadores por semana. É só você lá apoiar o nosso podcast que você tem direito a ouvir não só a gravação da semana, como as gravações anteriores também. Cheia de E fofoca, aí, cheia de babado. exatamente, temos aqui um tema de projetos paralelos, vocês devem ter lido aí no título. Mas eu queria entender, Xande Santana, qual foi o gancho Qual deste foi o tema? O motivo? motivo. O motivo foi que Dona Ivete Sangalo anunciou aí um projeto de samba, né? Em que ela vai fazer uma turnê pelo Brasil, cantando clássicos do samba brasileiro. E eu vi Uhum. muita gente comentando sobre isso, falando que era muito uma influência dos Humanais, entre outras coisas. Me veio a ideia de lembrar alguns projetos paralelos, até que a própria Ivete já fez, que outros artistas já fizeram, artistas pop, artistas brasileiros da MPB também fazem muito isso, é uma prática muito comum. Porque esses projetos geralmente tendem a ser muito bons, e a gente enxerga o artista para uma outra caixinha. A própria Ivete, como eu disse, ela já fez ali o Ivete Canta Tim Maia, em parceria com o Criolo, que era uma turnê colaborativa, e ela também já fez o Ivete, Gil e Caetano, onde ela cantava junto com os outros dois citados músicas da MPB e clássicos dos próprios artistas, né? E foi um projeto também muito lindo que eu lembro de assistir na televisão e curtir bastante. É uma coisa interessante porque, parando pra pensar assim, é uma coisa muito de artista brasileiro isso, né? De fazer projetos paralelos nesse sentido, principalmente flertando com outros gêneros, que eu acho que é uma coisa que a gente vê muito acontecendo, sabe? De brincar com outros lugares, de brincar com o repertório de outros artistas. Eu acho tudo, eu acho uma delícia quando os artistas se propõem a sair um pouco do que eles estão fazendo durante muito tempo, sabe? Acho que para eles é uma coisa boa, porque, enfim, brinca com a própria criatividade deles. E para quem é fã e para quem conhece o artista, é a possibilidade de você escutar ele em outros registros, sabe? Fazendo outras coisas. Eu, por exemplo, adoro o álbum da Ivete do Criolo, cantando Tim Maia. Já escuto várias vezes, acho maravilhoso os dois cantando junto. E fiquei curioso aí pra saber como vai ser Ivete Sangalo no samba. É uma coisa aí que... Eu não tenho uma referência dela cantando samba. Eu não sei se ela já fez feat com alguém, não lembro agora de cabeça. Se Eu ela já, já eu fez já algum vi, feat que seja Ivete samba. ela sempre cantou samba também, assim, Uhum. sempre foi uma coisa que estava no universo dela. Eu não achei muito diferente do que ela costuma já fazer, não, mas dessa vez achei legal ela sair por aí e tal, e fazer esse projeto. Não ser só Ivete, uma musiquinha de show, né? eu queria Investir no muito que ela projeto. lançasse um disco de MPB, na verdade, assim, de estúdio. Eu acho que Hum. ela tem essa capacidade de ser uma grande intérprete, e quando ela vai para MPB, ela arrasa muito. Então, seria tudo se ela lançasse um disco de estúdio, ou até de samba mesmo, ou de clássicos da música popular brasileira em geral. Eu acho que, sei lá, faz muito sentido na minha cabeça e com certeza ganharia um Grammy. Qual o projeto que vem na sua mente, ô Levi, quando você pensa em projetos paralelos, assim? Cara, você falou sobre essa questão dos projetos paralelos, eles serem uma coisa dos artistas brasileiros, eu concordo e discordo. Hum. Eu acho que de certa forma sim, os artistas brasileiros eles têm uma versatilidade, eu acho que na verdade a cultura brasileira exige um pouco isso dos artistas.
principalmente os artistas que são já os veteranos, né? Eu acho que os artistas que estão surgindo hoje em dia, talvez não tanto, mas eu acho que ao longo da história a gente exigiu muito culturalmente que os nossos artistas eles fossem muito versáteis. Então, que eles trabalhassem em todos os gêneros, que eles fizessem de tudo, que cantassem, dançassem, entregassem, lá, 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 lá. Então, eu acho que isso é um pouco a rebarba disso. Então, a gente espera, assim, que um artista, quando ele chega lá no auge, que ele é um dos maiores artistas do ano, que ele faça um pouco de tudo. Que ele permeie em todos os gêneros. Mas eu vejo isso acontecendo também lá fora. Eu acho que, de certa forma, a gente tem alguns exemplos de artistas que também que a gente conhece principalmente do pop internacional, mas eu acho que talvez a visão seja um pouco diferente. Eu acho que quando isso acontece no Brasil, a gente consegue visualizar esse artista como um artista versátil, como um artista que ele consegue ir por diversas frentes e ser talentoso em todas essas frentes. Quando isso acontece lá fora, eu acho que as pessoas têm a tendência a entender que esses artistas eles estão perdidos. Então, quando a gente vê, às vezes, isso acontecendo, por exemplo, Lady Gaga, quando ela lançou o álbum de jazz, ou quando ela fez outras coisas, outros projetos paralelos da carreira dela, em que ela, enfim, fizesse uma trilha sonora, que a Lady Gaga, ela tem muito essa característica de estar ali em todos os gêneros. A gente vê, tipo assim, ela tá perdida. Ela não sabe o que ela quer da vida dela, e eu acho que não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu acho que ela consegue provar que, na verdade, ela tem um pouco de tudo e que ela consegue ir em todos. Então, eu acho que o Chick to Chick, por exemplo, que é o álbum jazz que teve a versão 1, teve a versão 2, ela saiu em turnê com Tony Bennett, teve toda aquela questão que virou uma piada, né, na era jazz. O Joanne também, que embora seja um álbum... Você vê que, tipo assim, ela vai fazendo, ao longo da carreira dela, ela vai mudando ali os gêneros em que ela vai fazendo isso. E aí o Chick to Chick, eu acho que é o maior exemplo da Lady Gaga em relação a isso, em que ela foi pro jazz, lançou as turnês, foi lá, fez aqueles shows um pouco menores, hitou do jeito que ela tinha que fazer, fez o que tinha que fazer, e aí no final a galera falou, volta pro pop que você se perdeu aí. Enquanto no Brasil já é uma coisa tipo, nossa, olha como essa artista, né? Ela é versátil, Sim. ela consegue cantar samba, pagode, permear em tudo, uau! Então eu acho interessante essa visão. E temos outros exemplos também do pop internacional. Mas vamos voltar pro nacional, que a gente estava aqui. Você chegou a citar sobre a influência do Numanice, de que a Ludmilla estaria ali influenciando. E de fato... Não, de fato eu acho que isso acontece um pouco. Eu acho que o pagode da Ludmilla no Numanice influenciou diversos outros artistas a lançarem álbum de pagode. A gente pode ver aí a Glória Groove, por exemplo, que era uma artista do Serenata, pop, totalmente lançando Serenata do GG, que é um projeto paralelo de pagode também. Mas a gente também tem que olhar na história que artistas fizeram isso ao longo do tempo. E não é também, tipo assim, Ludmilla inventou o pagode, inventou o samba, e agora todo mundo que lança um álbum de pagode e lança um álbum de samba é uma criação do Numanice da Ludmilla. Também a gente tem que parar com essa ideia que tipo assim, ela criou a roda. Também não é bem assim. Não, eu concordo de que não. Eu concordo com a brincadeira de que ela não inventou a roda. Mas eu acho que nos últimos anos é inegável parar pra pensar que a influência dela com o Numanice foi o que reverberou tanto pro Serenata da GG e com toda certeza agora pra Ivete. Na toa que até o Santana tava comentando que a Ivete já cantou samba em outros momentos da carreira, mas nunca se dedicou a um projeto. Eu acho que o que acontece quando a gente para pra olhar em retrospecto, nos últimos 10 anos pelo menos, é ver que a Ludmilla mostrou que é rentável. E é isso que chama a atenção da galera. Porque, por exemplo, a gente acabou de citar o Criolo. O Criolo foi um desses artistas, por exemplo, que tava ali fazendo o rap dele com álbuns como, por exemplo, o Nó na Orelha e tudo mais. E, de repente, ele veio e lançou um projeto que ele também tem um projeto que ele canta samba. Espiral da Ilusão. Então, é meio que nesse lugar de que a Ludmilla, pro pop, digamos assim... Ela mostrou que artistas pop podem flertar com o samba e funcionar. E uma coisa que me chama a atenção com essa ideia que você trouxe muito bem sobre artistas nacionais e internacionais, sobre como aqui no Brasil parece que é mais bem aceito, sabe? É visto como uma pessoa ter
muitas habilidades, ser uma pessoa versátil e tudo mais. O que me chama a atenção é principalmente com relação a Ludmilla com o Numanais e o Lud Session. Eu acho que é uma jogada de uma estratégia de carreira muito interessante porque você pode flertar com outro gênero, e eu acho que a Ludmilla é um excelente exemplo disso. Você flertar com outro gênero e ver que isso é possível pra você dar uma guinada na sua carreira de ir pra outro caminho. Porque eu fico pensando assim, é um exercício aqui pra quem é fã da Ludmilla. Se não tivesse o Numanice, qual seria a grande turnê da Ludmilla, sabe? O que ela estaria fazendo? Ela provavelmente não estaria no samba, estaria lá no pop ainda. Estaria provavelmente flertando mais com funk, talvez. Mas é muito doido parar pra pensar de como, às vezes, um projeto paralelo, ele pode se tornar um novo caminho que a sua carreira vai trilhar. E penso que quando você lança o projeto dessa maneira, tanto do Numanice quanto principalmente o Lud Session, porque ele é um pouco menor, mas quando você lança os dois e você vê uma adesão do seu público, dos seus fãs para aquilo, e você resolve dar essa guinada na sua carreira, vem de um lugar interessante, assim, que eu acho que agora que a gente tá anos depois do lançamento do primeiro Numanice, que a gente consegue olhar e falar assim, cara, interessante, porque se isso aqui não tivesse dado certo, ela teria parado no Numanice 1 e é isso, sabe? Mas como funcionou tão bem com o público dela e com toda certeza estourou a bolha do público do qual ela tinha, ela viu nisso uma oportunidade de fazer uma virada de chave para a carreira dela. Então eu acho muito legal ver que, às vezes, projetos paralelos de artistas podem apresentar novas frentes, muito mais, não só pra gente, mas muito mais pra ele, sabe? De flertar e brincar com coisas novas e diferentes. E se tornarem até o projeto principal, né? Porque acaba que eu acho que aconteceu com a Ludmilla foi isso. E é um pouco o que aconteceu também com a Pablo com o Batidão Tropical, né? Tipo, querendo ou não, era pra ser um projeto paralelo ali e tal. Ela era uma artista pop, mas ao mesmo tempo ela tem tanta influência disso. E deu tão certo que aí ela lançou o volume 1, volume 2, muito provavelmente ela vai continuar lançando, e se tornou, tipo assim, deixou de ser um projeto paralelo, se tornou, de fato, um álbum da carreira dela, e eu acho que com a Ludmilla acontece a mesma coisa. Entrou como um plano de carreira, né? 1, 2, 3, você começa a se tornar, aquilo começa a se tornar sua frente principal, digamos assim, né? Uhum. Concordo plenamente. Eu acho que um dos exemplos mais antigos e talvez o primeiro que eu tenha tido contato com a música nacional, quando eu paro pra pensar sobre isso, projetos paralelos, né? Se juntar com pessoas e fazer coisas diferentes, eu penso na Marisa Monte, no Carlinhos Brown e o Arnaldo Antunes com Tribalistas. Cada um já tinha ali a sua carreira consolidada na música, cada um fazia ali sua carreira solo de uma maneira, e de repente ele fala assim, olha, vamos se juntar aqui pra gente fazer uma brincadeira. E aí veio, obviamente, uma das coisas que eu mais gostava, assim, quando eu era novo mesmo, sabe? Eu adorava as músicas dos Tribalistas. E ficou muito... Por exemplo, é um tipo de projeto paralelo que só teve uma vez e eu fico pensando, tipo, pô, poderia ter 1, 2, 3... Poderiam fazer uma turnê agora, sabe? E aí depois eles fizeram uma turnê comemorativa que passou por vários estados do Brasil, inclusive não consegui ir, se eu não me engano, essa turnê foi no pós-pandemia. Então essa reunião já aconteceu, até porque os Tribalistas, por mais que tenha essa questão de foi um projeto só, eles já trabalhavam juntos antes do disco. O Carlinhos Brau, ele para quem não sabe, inclusive, eu acho que é muito interessante você pesquisar as composições de Carlinhos Brau, porque ele é um dos compositores mais versáteis da música brasileira. Então ele sempre escreveu para Marisa Monte, por exemplo. E aí eles levaram essa parceria adiante. Então não é que eles pararam de trabalhar e de se ver, mas de certa forma os tribalistas sempre estiveram ali coexistindo, não como um grupo, mas como parceiros e colaboradores para a produção de músicas mesmo. Acho que é para o repertório da própria Marisa. O Carlinhos, ele tem essa característica, né, de ser um compositor. Inclusive, Amor, I Love You é uma composição de Carlinhos Brau, para quem não sabe. Ele escreveu para a filha dele, e muita gente fala que é sobre um amor, que é sobre uma desilusão, até porque ela usa um trecho do Primo Basílio ali, que fala justamente de um amor que não é tão bem correspondido assim, mas em essência a música foi escrita pelo Carlinhos para a filha dele. Então, eu acho que é isso. E aí eles voltaram nessa turnê, que foi caríssima, inclusive, tá? Foi uma turnê bem cara na época. Mas as pessoas ficam sempre nessa expectativa. E eu acho que é isso que faz o projeto ser tão, tão legal também. Porque se tivesse sempre, talvez a gente não tava ali querendo tanto ouvir. Eu adoro Tribalistas.
toda oportunidade que tenho de escutar, estou escutando. Ah, a gente queria 1, 2, 3, 4, 5. Se eles quiserem fazer, fica um beijo. Um beijo aí, Carlinhos Brau e Marisa Monte. Se vocês estiverem escutando a gente, faz aí mais um, não tem problema não. Inclusive, a gente comentando agora sobre esse negócio de artistas que se juntaram pra fazer projetos paralelos. Me veio na hora na cabeça o Bruno Mars e o Anderson .Paak, que lançaram aí o Silk Sonic, que era o grupo, a dupla deles ali. E que foi um sucesso estrondoso, sabe? Eu acho que é um grande exemplo de projeto paralelo que deu tão certo, tão certo, tão certo que os gatinhos resolveram sair premiados. Existe algumas pessoas dizem, não sei o que é, não sei até que ponto é fofoca, mas já vi em alguns fóruns, inclusive a galera falando de que hoje em dia eles não gostam muito mais do projeto. Não sei se a ideia de se juntar e trabalhar junto atrapalhou alguma coisa, mas acho que nunca saberemos disso de maneira oficial, de nenhum dos dois. Mas eu penso que o Silk Sonic foi uma junção, assim, excelente dos dois de entregar músicas maravilhosas, produções incríveis, clipes gostosos e que foi um sucesso e foi um estouro do Blindex. Eu adoro, inclusive, Silk Sonic. De tempos em tempos eu volto nesse álbum ainda até hoje. Pois é, outro projeto em parceria que eu gosto bastante é o Everything's Love, da É Beyoncé com verdade. Jay-Z. Eu acho que ele surge ali também como uma forma da Beyoncé experimentar um pouco do rap, do trap. Eu acho que é onde a gente encontra ela rimando mesmo, de fato, e nunca mais ela fez isso depois. Então, acho que foi uma maneira também dela experimentar essa faceta, né, dessa sonoridade. Gosto bastante. O The Gift também entra ali como um projeto, assim, elementar. É impressionante, incrível em todos os sentidos, visualmente e musicalmente, embora não seja tão valorizado assim, em termos de chart. Então, acho que esses projetos entram também nesse lugar aí de projetos alternativos que fazem sentido na trajetória de um artista. E o The Gift é muito interessante porque ele começou como uma ideia de trilha sonora, né? Então a gente, teoricamente, ele nem entraria aqui, mas só que ela acabou modificando tanto aquilo dali que deixou de ser uma trilha sonora e virou um álbum com um projeto visual, com um Sim. filme, tipo, e aí de fato ela tornou aquilo dali um projeto paralelo. O The Carters, né? Eu acho que pode ser até que volte, né? Um dia que volte, Vamos eles voltem a torcer. fazer outra coisa, não sei, né? Vamos ver se vem aí. Mas Será que tem que ter mais uma traição e mais uma terapia de casal pra poder eles se juntarem pra fazer o Everything's Love? não, ou Fica aí o será que questionamento. talvez venha aí o Super Bowl do Jay-Z e aí eles lancem um projeto junto? Tá, pode ser, não sei, Eu vamos queria mesmo esperar. que viesse o álbum novo da Destiny Child, mas isso aí eu acho muito difícil de Nossa. acontecer. 30 Porém, anos, né? seria, 30 seria anos incrível. de lançamento do Destiny Childs. Vai que, É, né? mas também será que a gente precisa? Será que a gente também não Precisa, pode? Precisa. precisa, Não, será que a gente não Hein? pode precisa. deixar no passado uma coisa que foi boa e finalizou e tá tudo bem? E não Eu não tenho precisa? Não, dúvida, não, porque nesse não caso eu não tenho pode. dúvidas de que o disco seria muito bom também. Eu acho que quando a gente pode deixar no passado coisas que a gente sabe que não vão funcionar de novo. Tipo, Pussycat Dolls voltando. Não funcionou, não vai funcionar, sabe? Eu Mas também tenho essa sensação de que as Destiny, se voltassem, não acho que seria música ruim, não. Bem longe acho que disso. seria um outro nível de girl band que a gente já viu acontecer no mundo, assim. Porque a Uhum. Beyoncé tá num momento muito diferente, até da própria voz. Eu acho que as coisas seriam um pouco mais divididas, assim. Kelly muito mais madura, Michelle também. Então, não sei, acho que seria um outro lugar. Talvez até teria um featuring ali com as outras duas ex-integrantes, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que seria muito legal de escutar também. Não sei, porque assim, eu fico também pensando nisso. Assim, se ela sair em turnê, por exemplo, não faz sentido, porque a Beyoncé ficou tão enorme que eu acho que vai ficar discrepante ali. Mas realmente, sendo um projeto paralelo, elas até chegaram a fazer Say Yes, né, da Michelle, e o Change da Kelly Rowland, em que tinha a participação, né, das três juntas ali, e foi como se fosse uma pequena reunion, porque foi Uhum. próximo, e foi, mas assim, Uhum. foi em 2013, né, mas assim, funcionou ali. Mas eu acho que funcionou por ser coisa pontual. Eu não sei, sinceramente, se você fosse fazer um álbum, parar pra trabalhar e tal, tal, tal. Eu acho que nesse momento eu acho que talvez não caiba. Mas eu acho o The Carters muito interessante porque ele é exatamente isso que o Santana falou. Ele vai, funciona do jeito que ele é, assim, não precisou ter
Embora tenha tido a On The Run 2 ali, que foi como se fosse uma turnê de divulgação, mas ele não foi necessariamente um projeto que foi extremamente trabalhado, nem nada. Eles pegaram, fizeram as músicas ali, montaram um álbum super coeso e super maravilhoso, lançaram e foi, entendeu? Tipo assim, fizeram uma turnê, mas foi. E eu acho que a grande inspiração dele, de fato, talvez tenha sido a On The Run, a primeira parte em que eles estiveram juntos ali. Então, eu acho interessante, né? Porque, querendo ou não, é marido e mulher, né? Tipo, em casa, trabalhando, e aí eles resolvem, tipo, eles são tão talentosos que eles resolvem fazer um projeto paralelo e, tipo, cantar juntos e fazerem música juntos. Então, é Sim, engraçado você olhar por essa sim. forma. Porque Tem, no Everything's Love, pelo menos, eles inclusive entregaram um clipe, né? Que foi o clipe de Ape Ape Shit. Shit. Então, Nossa, assim, aí é se maravilhoso. as Destiny quiserem se juntar, gravar um clipe e lança o álbum, pra mim já tá ótimo. Não precisa nem sair em turnê, não precisa nem fazer mais nada. Só lançou um álbum novo com um clipe. Já tô já feliz. foi, né? Tem uma artista brasileira que eu acho que vale citar também, que eu acho que ele foi tão. Os projetos paralelos foram tão importantes para a carreira dele, como o Numanais foi para Ludmilla, que é o Silva. Ele tem dois projetos que eu gosto bastante. O primeiro é o Silva Canta Marisa, onde ele faz um álbum de estúdio, depois virou um DVD, onde ele canta versões de músicas de Marisa Monte. Eu acho que esse foi um projeto que ele usou, inclusive, para expandir um pouco a audiência dele. De repente, quem não curtia tanto as autorais, no meu caso, assim, como ouvinte mesmo, eu não era Aham. muito fã do trabalho autoral de Silva, e aí esse projeto Silva Cantar Marisa chamou minha atenção, e a partir disso eu comecei a escutar um pouco mais os trabalhos autorais dele. E aí ele também veio com um outro projeto, que foi o Bloco do Silva, onde ele canta músicas de Axé Music. O projeto fez tanto sucesso que rendeu o Bloco do Silva 1 e o Bloco do Silva 2, e acabou também sendo muito lucrativo no sentido de ele fez uma turnê por vários anos, inclusive acho que até ano passado teve. Todo ano na época de carnaval ele faz uma turnê do Bloco do Silva, então de repente ele alcança uma audiência que ele não alcançaria normalmente com um disco autoral de música Uhum. popular brasileira. E também entra num lugar que a gente tem uma pequena polêmica. Assim, não estou dizendo que é exclusiva do Silva isso, porque isso acontece algumas vezes também, porque muita gente questiona esse lugar de você fazer um artista dito da MPB, fazer um disco de música que é chamada de regional, ou de uma música que está ali num lugar um pouco marginalizado, entre muitas aspas, na cultura brasileira, e de repente aquele projeto ali, que está bem higienizado, fazer sucesso, sabe? Eu acho que o Bloco do Silva eu tenho essa crítica, apesar de que eu gosto muito também desse disco. E fui à turnê, acho legal. Porque entra nesse lugar, pô, é um cara do Espírito Santo que tá fazendo Axé Music e de repente tá tendo um alcance que alguém fazendo Axé Music atualmente, um artista novo, daqui de Salvador, não teria, sabe? Eu acho que isso Uhum. também vale citar também Manhana, com o João Gomes, que vai também nesse sentido. Ela fez um disco, Manhana canta João Gomes, e esse disco foi que projetou ela nacionalmente, tá? Porque ela não era conhecida e também entra nessa crítica de você pegar, de repente, um som lá que é um pouco, que é muito popular, como o forró, e dar uma higienizada ali, uma embranquecida e fazer um som que é mais aceito em determinados lugares, tá? Ninguém está dizendo que esses artistas fizeram mais sucesso do que os originais, porque João Gomes é tipo o artista top 1 no Brasil, e as músicas que Silva canta de Axé Music também são músicas que fizeram muito sucesso ao longo da história. Mas tem essa crítica também, assim, nesse lugar, eu acho que ela é válida, e ao mesmo tempo eu não acho que isso invalida o trabalho desses artistas. Eu estou falando aqui de um lugar de ouvinte também, ouço Manhã, ouço Silva, escuto. Mas acho que é um ponto de reflexão também, porque às vezes os projetos paralelos, eles vêm para, de repente, projetar esses artistas para além Sim. da audiência deles. Inclusive, você falou agora do João Gomes, quase, ainda bem que eu lembrei, aos 45 do segundo tempo, os ouvintes aí vão concordar comigo. Dominguinho, que foi uma Uhum. mistura aí de Mestrinho e JP, que é um projeto paralelo dos três, que é maravilhoso. Pra mim aí tá, entrou no top 3 aí, top um talvez, melhor álbum de junino, melhor álbum de forró de Eu só não digo que 2025. esse disco vai levar todos os Grammys latinos que o Brasil puder.
Aham. na próxima edição, porque tem o Caju. Eu acho que vai ser no tapa. Vai Esses ser no dois tapa os aí. dois, Vai é ser no tapa verdade. os dois. Porque ele vai, não vai, vale lembrar que o JP ganhou acho que 2 ou 3 Grammys no Foi. ano passado. O João Gomes ele também já tem Grammy, se eu não me engano. Então vai ser uma briga muito boa. O Mesquinho tem indicação. Vai ser João Gomes e brigando no tapa ali pelo Grammy Latino. E que bom, porque são dois discos muito bons. Muito bons. O JP aí, só pra galera que tá perdida, ele já ganhou como melhor álbum de música pop brasileira, popular brasileira, e melhor canção brasileira também. Cara, eu adoro esse projeto. Acho quem tá tendo a oportunidade de ir aos shows, porque os bonitos estão aí, anunciaram recentemente a turnê deles aí que vai rodar o Brasil e toda hora é uma data extra aparecendo, porque eles estão vendendo tudo. Dando sold out real em vários lugares, e aí tá aí mais um exemplo de projeto que tá dando tão certo, tão certo, tão certo, que o que era para ser algo um pouco menor, inclusive Cresceu, né? durante uma coletiva de imprensa aqui em São Paulo que eles fizeram para anunciar a turnê, eles estavam comentando sobre isso, de como eles não tinham noção de como seria grande esse projeto, de como as pessoas iriam abraçar e dar play da maneira que elas estão fazendo. E eles anunciaram a turnê e mais uma vez tiveram essa surpresa de novo, porque foi isso, anunciando uma data numa cidade que esgotava em minutos e precisavam colocar datas extras na cidade, assim. Então é muito foda ver os três se juntando pra fazer esses showzões aí pelo Brasil e é muito legal porque toca em dois lugares pra mim, assim, principalmente aqui pra galera que eu acho do Sudeste e do Sul do país também. É porque é um gênero que não tem tanta entrada de mercado quando você para pra pensar em shows que vão lotar estádios aqui em São Paulo, ou que vão lotar arenas enormes que são pelo sul do Brasil. Então é muito legal ver os três se juntando e conseguindo colocar o forró assim em foco dessa maneira e conseguindo fazer uma turnê gigantesca pelo Brasil inteiro com um álbum que é uma delicinha. Inclusive, se você não escutou o álbum, tá no erro, porque a gente já indicou ele aqui em episódios anteriores. Eu gosto muito do João Gomes, eu acho que até pro forró ele tá sendo, não sei, um respiro no sentido de que ele faz um som que ninguém faz atualmente. Uhum. Você vê artistas de forró que estão fazendo sucesso, é um outro rolê. Então tá Sim. ali muito misturado com sertanejo, tá ali uma coisa muito que vira aquela coisa nebulosa também, porque hoje em dia a gente tem a sofrência que pega o sertanejo, o arrocha, o brega, o forró. Então é esses artistas meio que mesclam muito desses elementos para fazer um som que vai tocar muito no Spotify e que a galera E. escuta. Então eu sinto que o João Gomes, ele é muito popular, mas ao mesmo tempo ele foge um pouco disso, ele vai ali para as raízes do forró, ele flerta muito com artistas de MPB, ele já regravou Raquel Reis, Joyce Alane, Uhum. ele Pablo flerta com Vittar. artistas do rap, acho que ele gravou com BK, sabe? Então ele vai muito ali num lugar meio diferente. Gosto muito do trabalho de João Gomes. Achei ele fantástico. Levi falou uma coisa no começo do episódio sobre projetos paralelos brasileiros serem reconhecidos como autênticos e disruptivos, enquanto quando é gringo as pessoas falam que o artista se perdeu, né? Eu acho que isso Aham. tem muito a ver também com como consumidores de música pop em geral, e isso é uma crítica até aos ouvintes do podcast, eles se portam em relação à música. Eu acho que as pessoas são muito pouco receptivas para o diferente, em Uhum. geral, assim. Por exemplo, se a gente fizer um episódio aqui sobre o disco do João Gomes, ele vai ter uma retenção muito pouca, uma audiência muito baixa, porque as pessoas estão interessadas em ouvir aquilo que elas já escutam. Então, eu acho que entra muito Exato. nesse lugar, porque eu sinto que o público que consome música brasileira em geral, e aí eu não estou falando de quem consome top 10 do Spotify atual, de sertanejo, estou falando de quem gosta de artistas brasileiros que estão ali, principalmente na cena alternativa hoje em dia e tal. Ele é mais aberto ao diferente, ao novo. Então, eu acho que esses projetos paralelos, eles acabam tendo o efeito contrário. Eles geram realmente curiosidade e interesse dessa audiência que está voltada para esse circuito brasileiro aí de diversos artistas, que é muito mais diverso do que o que a gente tem no top 10 do Spotify, vale ressaltar de novo, né? A gente tem artistas do rap, o que o BK está fazendo no rap atualmente, a gente tem artistas do samba, do funk, do forró, do arrocha, enfim, é uma gama muito grande de gêneros, então tem espaço para esses artistas experimentarem, tem público e audiência para consumir esses projetos. Eu queria só citar.
antes que eu esqueça, um projeto que eu gosto muito, tá no meu coração, assim, na minha memória afetiva, que é o Agridoce, da Pitty. Ela lançou, eu acho que em 2012, era um projeto de folk, assim, talvez o projeto de folk mais conhecido, assim, da música brasileira, arrisco dizer, porque a gente não tem muitos exemplos, né? Um dos mais Uhum. conhecidos. E ela lançou uma turnê também na época e foi muito legal ver a Pitty cantando, até que não era num lugar tão diferente do rock assim pra gente, mas era um lugar diferente na época do que ela estava acostumada a fazer e foi muito massa acompanhar esse projeto. E trazendo para o nosso público, eu acho que isso que você falou acontece muito também. A gente citou a Lady Gaga, mas falando de pop internacional, eu acho que isso acontece muito com a Miley Cyrus também, né? Que acaba que ela Uhum. é tão versátil que os projetos paralelos dela acabam se tornando os projetos principais. E a gente viu isso muito acontecendo pela primeira vez com Miley Cyrus and Her Dead Pets, que foi ali um álbum que ninguém entendeu o que estava acontecendo, que é um álbum ali meio muito diferente, uma coisa meio rock, psicodélica, que ninguém entendeu o que estava acontecendo daquela artista que tinha vindo da era Bangers, super bem recebida e tal. E aí depois ela veio com Ah, Younger Now, que foi a grande piada da era Malibu, que recentemente, inclusive, ela até revelou que ela estava tentando ser mais clean mesmo para salvar o casamento. E a Plastic Hearts, que é rock. Então você vê que, tipo assim, essa que era uma artista que lançaria projetos paralelos enquanto ela estava lançando o pop dela, ela acabou se tornando ali, tipo assim, uma artista realmente que é tão versátil que muitas vezes é vista como perdida. Então, uhum. o projeto, o Miley Cyrus and Her Dead Pets, acabou não virando mais um projeto paralelo, porque ela já fez tantos projetos paralelos que acaba que a carreira dela é sobre isso. Então, eu acho que tem um Eu tô pouco rindo disso. porque o Miley Cyrus e Her Dead Pets foi tão aleatório, cara. Foi assim, não a receptividade, mas eu lembro de mim mesmo, eu escutando, sabe? Saiu da era Bangers que eu falei, ai, farofada, let's go. E aí, de repente, ela me vem com esse negócio que eu fiquei tipo, que tá acontecendo, Miley Cyrus? What the fuck? Yes, smoke pot! Yellow peas! Cara, é muito doido. Não, é muito doido. Então, assim, mas assim, a gente pode considerar, talvez, que o Miley Cyrus and Her Dead Pets foi ali um projeto paralelo, embora ela sempre permeie agora, depois disso, em gêneros diferentes, em projetos diferentes, em coisas com estéticas completamente diferentes. Eu acho que ainda assim o que mais foge do usual que a gente está acostumado de Miley Cyrus foi o Her Dead Pets. Tem É um isso. exemplo gringo que não é exatamente um álbum e também não é exatamente um projeto musical, mas eu acho que vale citar, Hum? porque eu sinto que ele. É porque ele Então é o passa que por isso. então? Eu vou explicar, ele passa por isso também. Eu acho que é um exemplo que está ditando tendência, que é a Kelly Clarkson com o Kelly Clarkson Show, porque ela começou muito nesse lance de fazer versões, né, tipo programa de calouro, e isso fez com que o nome dela voltasse a circular nas audiências mais jovens. Então você tem versões aí da Kelly Clarkson com milhões de visualizações de músicas da Billie Eilish, por exemplo, de diversos artistas que estão nos trends agora, e ela lança isso no streaming também. Então, de certa forma, eu acho que foi um projeto que acabou por pegar essa produção musical da Kelly Clarkson e colocar também num outro lugar para a audiência atual, Uhum. sabe? E aí acabou que o programa dela ficou muito grande e virou referência. A gente tem agora o Jennifer Hudson Show, embora a Jennifer Hudson também tome chapisco toda semana, porque as pessoas falam que ela não é uma boa apresentadora, o programa está fazendo sucesso. Então, eu acho que isso criou um precedente para que artistas também tenham essa questão de ter um programa de TV ali que flerte muito com música, que também tenha versões, porque a Jennifer Hudson também faz isso, Uhum. como um escopo ali, como um horizonte, sabe? E eu fiquei pensando sobre isso, de como vocês falaram de Mas, Xande, projetos gringos. segura aí o que você está falando, porque eu acho que a gente tem um gancho para um tema excelente. Eu acho que Ih, caraca. inspirado na sua carreira, que agora que você, depois que você se formou em direito, a gente pode fazer um episódio sobre artistas que mudaram de profissão, que eram cantores e viraram aí apresentadores, outras coisas. Eu acho que temos um gancho pro Existe. episódio. O Eu acho pior é que que existe. existe. Tem muito, né? Ou, não acho que não é nem que
mudaram, acho que fizeram outras coisas com suas carreiras. Assim. Tem muita gente, tem a Jessica Simpson que virou empresária, tem uma Vamos galera. fazer, a gente tem que fazer. A gente tem que Tá bom, fazer. vamos fazer em homenagem ao Santana, né? Cantora de axé que virou bispa. Tem umas coisas aí que a gente pode. Tem várias pessoas que mudaram de carreira e tudo bem. Agora, a gente consideraria o folclore da Taylor Swift um projeto paralelo? Não. Não. Ela É um projeto oficial. Eu acho que aí tem muito a ver com o artista testando gêneros, né? Porque se for assim, Tá. a Beyoncé tá lançando um projeto paralelo todo ano. É A cada 2 verdade. anos, é verdade. Faz Esse é o sentido. projeto principal. Mas enfim, acho que a Taylor Swift é um bom exemplo também de artista que passeia por gêneros. Sabe? Isso aí a gente tem que dar o mérito. A gatinha tem feito. Tá que recentemente ela tá um pouco na mesmice, mas eu acho que ali do reggae até o folclore ela fez vários caminhos diferentes. Ela usou bastante. Enfim, eu acho que é isso, né? Temos, né? Se você da audiência lembra aí de algum outro projeto paralelo que vocês gostam muito e querem citar, contem pra gente. Eu acho que esse episódio a gente falou muito mais de discos nacionais, porque é o que tem mais, né? No circuito. Então lembra principalmente aí de artistas gringos que fizeram projetos paralelos, discos em dupla, discos colaborativos ou projetos ao vivo que vocês curtem bastante. E já estou avisando Exato. que trilha sonora não é projeto paralelo. Antes que venha, fulano fez o filme não sei o que, lançou, fez High School Music e voltou. Não, isso não é projeto paralelo, isso é trilha sonora. A gente tá falando de projetos paralelos. Você muda ali totalmente, volta pro negócio que você tava. Espero que vocês tenham entendido. Não foi você que falou do The Gift? Joguei aqui só de sacanagem. Não, mas então, foi o que eu expliquei. O The Gift, ele não é uma trilha sonora. Ele virou um álbum visual. Porque ela lançou a trilha sonora do Rei Leão. Isso aí não conta, não é um projeto paralelo, é uma trilha sonora. Entendi. Então vamos para o quê? Para as indicações? Vamos para indicações. Vocês têm indicações, Ablen? Rapaz, eu tinha indicação semana passada, mas eu fiquei doente e aí agora eu não sei se vocês já indicaram. Ficou velho. Primeiro teve o lançamento da Mariah Carey, né? Vocês falaram do lançamento dela? Não falamos. Não? Tá doido? Não, a gente não falou, porque foi aquela semana que o episódio tava gigantesco e eu tinha uma caralhada de indicações, e essa era uma delas, e aí eu acho que a gente não deu. Não, a gente deu Type Dangerous, a gente deu sim, a gente falou. Tô ficando doido, o Paulo estava certo. Tô falando. Mas a gente não falou de várias coisas. Eu queria dizer também que falaram aí da lista de top artistas R&B da Billboard elogiando, que eu não compactuo com isso, tá? Eu achei essa lista uma merda, em todos os sentidos. Eu não sei o que você tá falando. Foi o episódio pra apoiadores. O Paulo tá perdido hoje, Paulo. Não, cara, ô seu idiota, eu tô me fazendo de não ter entendido, sua besta, porque o episódio é pra apoiadores. Ih, gente, é assim que ele me trata, tá vendo? No off. Entendeu? Mas, enfim. Teve o que mais, gente, pra falar? Eu não sei porque meu computador tá explodido aqui, o roteiro que eu tinha a gente não falou, eu quero dar essa dica, eu faço questão, gente. Hoje, nessa quarta-feira aí, animada de sol aqui no Rio de Janeiro, eu acho que nada mais está bombando do que esta música que eu gostaria de indicar nesse momento. Sim, eu vou trazer todo o meu repertório nacional com Pedro Sampaio. Pedro Sampaio e J Balvin, que lançaram Perversa. Nossa. E, sinceramente... Estamos em junho, festa junina. Vai tocar na festa junina essa, não quero saber. Ontem. Ele tá me indicando Pedro Sampaio, pelo amor de Deus. Perversa. Gente, essa música não sai da minha cabeça. Eu já tinha comentado por alto aqui que ela tinha lançado, mas que eu ainda tava entendendo o que seria. Agora eu estou pronto pra indicar. Porque realmente vem aí um novo hit de Pedro Sampaio, que é Perversa, essa parceria com J Balvin. Mais uma vez, latinos trazendo funk para o topo. Então, essa música que tá no álbum Astro, que foi uma das músicas que... Agora essa moda do Spotify, né, dos artistas, de você bloquear a música e só lançá-la depois. Então, o álbum do Pedro Sampaio, que já tinha sido lançado, ficou essa faixa pendente, ele lançou aí a parceria com o J Balvin, e Perversa está aí na minha playlist de repeats. Então, fica aqui a minha indicação. Olha ele fazendo as indicações dele únicas, né? Amigo, é porque assim, vocês ficam reclamando, eu queria muito indicar, por exemplo, a Cardi B lançando Outside.
Que ela tá lançando. Eu Prometa? queria, mas só que o que Então. acontece? A Cardi B tá há 10 anos lançando a mesma música. E aí fica difícil. Aí fica Entendeu? difícil, né, É o defender a mesmo gatinha, flow, é a mesma melodia, é a mesma coisa. Inclusive, ela vai lançar um álbum em que ela teve a cara de pau de botar o Up e Up. As músicas já tem quantos anos já essas porra? O Up e Up na tracklist, então assim, ela continua lançando o Up sério? em Eu versão. não vi isso. Ela teve essa Caralho, cara que de pau. ridículo. E Não, aí como ela se tá. se o Pedro Sampaio não fizesse a mesma coisa, né? Porque as 10 últimas músicas dele são iguais. Pronto. Pronto. Não fale isso, não fale isso. Não faz isso, não faz A isso. diferença é que só um você quer mamar. A diferença é essa. Um pouco. Aí eu mamaria Cardi B. Gente, que isso? Isso aqui é um programa de família. De repente, horror. uma putaria solta. Ué, você não mamaria Cardi B, eu, Pedro Sampaio e Paulo Correia? Eu sou o bissexual daqui, né? Então, Então não tem pronto. problema com isso. Tem uma pessoa que mamaria os dois, é Paulo. Entendeu? Exato. Então, posso ir para minhas indicações ou tem mais putaria pra falar? Ué, indique quem você mamaria, Paulo. Ai, que ódio. O pior é que eu acho que das 4 dicas que eu tenho aqui, eu pegaria todas mesmo, porque elas são pessoas lindas e talentosas. Vem aí, pode falar. Olha, vocês querem música nova, interessante, então toma aí 4 artistas pra você começar a escutar agora. Primeiro, começando pelo Dustin Conrad. A música dele, Party With You, é um começo aí, porque o cara estourou com um álbum que ele lançou agora, Love on Digital, e esse single é um exemplo perfeito do que você vai encontrar dentro do álbum como um todo. É um R&B super moderno, vibe, um flerte assim com pop muito bem feito. Inclusive eu acho que o Dustin Conrad é uma pessoa queer, então vai lá dar um play, porque né, mês de junho. E inclusive nesse projeto tem parcerias com o Lil Nas X e com a Kehlani, e uma curiosidade legal é que você, em algumas faixas, você consegue ouvir meio que a voz da Kehlani ao fundo, como se estivesse comemorando a gravação, sabe? Falando tipo, pô, ficou muito maneiro, elogiando, não sei o que lá. E é uma parceria que eu achei muito, muito legal. A outra dica é da Alex Isley, ela canta Mic On. Inclusive, ela saiu no Tiny Desk, tem 2 dias, a gente tá gravando aqui no dia 25, e saiu um Tiny Desk dela, e ela levou essa música para lá, e é uma música muito gostosa, produzida pelo Kaytranada, então aí se justifica todo o groove que tem na música e tudo mais, e quando soma isso com a voz dela, é super sexy, fica uma coisa gostosíssima de se ouvir. Ela, inclusive, que já colaborou com a indicação que eu dei anteriormente, com o Dustin Conrad, e também tem uma música perfeita que eu gosto do Macego, que é Good and Plenty. A outra dica é da Avara Deb Fan. Ela lançou uma música chamada Paradigm. Se escreve Paradigma, sem o A no final, digamos assim. Que foi lançada em outubro do ano passado. Eu não conhecia ainda, foi o Spotify que me apresentou naquela famosa escutar a rádio de uma música, e de repente estava lá e eu falei, gente, que delícia! É uma produção que mistura cordas, começa com um violino líder, mas de repente vem uma percussão assim, bem exótica, uma coisa bem sexy, que mistura um R&B maravilhoso. E a voz dela, que é uma coisa meio indie, assim, é sensacional. Achei a mistura da música, assim, umas viradas que vem do clássico flertando com R&B, feitos de maneira primorosa. E a última indicação, que pra mim é a cereja do bolo, estou muito empolgado e o hype está lá em cima, é SMO da Amari, a rainha aí do afropop alternativo, tá voltando, e essa música, SMO, ela dá start na nova era. É uma mistura super sensual de batidas eletrônicas com a voz super etérea que ela tem. E é isso, o álbum dela tá chegando, vai se chamar Black Star, tá previsto para sair no dia 8 de agosto, então já fica acompanhando porque a gatinha é talentosa. A capa, inclusive, tá uma belezinha, porque faz uma referência aí a Ghana, uma das raízes que a cantora traz não só musicalmente, mas também traz aí em suas veias. Mas é isso, sucesso e qualidade do último álbum garantem aí que vai vir alguma coisa de altíssimo nível da Amari. Você comentou sobre essas dicas que o Spotify, ele te entrega, e essa semana, eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheci o J. Don. Vocês já ouviram falar? E aí, ouçam vocês dois que vocês vão gostar, e nossa audiência também. Como é que se escreve? J. Don. É J igual Jay-Z e Don, D-O-N, de nariz. E aí, ele tem 2 músicas que me chamaram a atenção, que foi Lullaby e I'll Be Good. É R&B, daquele jeito que a gente ama. E aí, procurando um pouco sobre ele, eu descobri que ele já fez Rei Leão
Inclusive, What? o live action, ele tá ali cantando. Não sabia disso. Eu fui extremamente surpreendido em relação a isso. Então, o live action agora, recentemente, ele é jovenzinho, tá começando a carreira de R&B. Ainda não tem grandes plays, assim, embora ele esteja começando a bombar. Mas fica essas duas dicas aí que apareceram pra mim e eu, gente, ele é muito bom. Agora eu E vem aí. vou dar uma zoada no Levi, porque ele é um artista que, inclusive, tá muito em parceria com a Disney, né? Ele tem mais de um filme Pois aqui da Disney que ele Porque já o indicou, Spotify né? me indicou. Por quê? Você acha que ele tá recomendando por quê? Você acha que Não. tá ficando recomendados dele por quê? Não, isso sim, Obrigado. apareceu no meus recomendados, por quê? Não sei. Mas, de fato, eu fui surpreendido. Quando eu vi que ele fazia isso, eu falei, ué, chocado. Mas as músicas realmente, I'll Be Good e Lullaby é aquele R&B que a gente ama, que vocês vão gostar. Podem ouvir que vocês não vão se arrepender. Vou procurar, amigo, vou procurar. Quando eu tô olhando aqui a carreira dele, eu falei assim, gente, ele costuma fazer muito filme, né? Voz pra filme, aí eu olho assim, fez coisa pois pra é. Disney. Inclusive, se você olhar no perfil dele aqui no Spotify, tem lá, você vai descer no perfil da pessoa, vem a discografia, e aí tem o Com J. Don. Aí vem This is J. Don, Rádio J. Don e Disney Sing-Alongs. Eu tenho certeza que o algoritmo recomendou, porque ele estava ouvindo trilhas da Disney. Aí passou por esse artista, pelas trilhas que ele cantou, aí depois chegou no single que ele lançou. Tá vendo? Gente, eu não sabia. Até porque parece que ele mudou de nome, porque ele era conhecido como Jay McCrary, alguma coisa assim. E aí ele fez o Simba jovem, e aí agora ele cresceu, mudou o nome, e parece que ele tá sendo produzido pelo Usher e pelo L.A. Reid. Então, tipo assim, ele tem 17 anos, ele tá começando a carreira dele, de fato. realmente. Então, Tá começando mesmo. então, tipo, realmente vem aí. Eu tô falando pra vocês, gente. Achei babado, achei babado. O último que foi produzido pelo Usher e era jovem, virou Justin Bieber. Então agora teremos aí um Justin Bieber preto. Fica aí, Olha o outro, cara. Que isso? uma ameaça. Mas o Justin Bieber já não é preto? É verdade. Acabou comigo, gente. É isso. Realmente, everybody Peguei on você no mute. pulo, né, amigo? Peguei você no pulo. Vamos pros comentários da semana? Eu quero começar com um, assim, que eu li no episódio de apoiadores, mas eu quero trazer pra cá, por aberto também, porque, meu Deus, inclusive, tem a presença da pessoa. No Instagram, comentaram o mais um, Zé Ninguém, comentou assim, achei um episódio com um clima mais leve. Por que será? Por que, Santana? Você sabe Por que, quê? Santana? Você acha? Por que deve ser sendo mais leve? Episódio de semana passada, aberto ao público? Porque quando uma pessoa brilha, tem muita inveja ao redor. O clima pesa. Ah, Então, entendi. toda vez que eu tô gravando episódio, o clima pesa com a inveja de vocês. É por isso. Entendi, Entendeu? Aí claro. quando eu saio, é tipo quando a Camila Cabello saiu do Fifth Harmony, que as meninas souberam que elas poderiam agora dividir certinho as partes de cada uma, mas enquanto ela estava lá, os produtores só queriam dar as melhores partes para ela. Eu sou o próprio produtor desse podcast e eu mesmo me dou as melhores falas, as melhores partes, os melhores takes que a audiência vai escutar aqui. Então, Então a gente vai fazer o seguinte, a partir de sexta-feira que vem, o Santana grava o episódio de apoiadores sozinho. E aí a gente vai ver se vai ter adesão. E além de gravar sozinho, ele vai gravar, editar, postar nas redes sociais e fazer os cortes. E aí, enquanto isso acontece, a gente espera. Não sei se você lembra, mas não tem 2 meses que eu ganhei um prêmio por um podcast que eu gravei sozinho, editei, roteirizei e publiquei. Então, assim, então ele pode começar a fazer isso aqui no Pop Doc, vamos esperar, já que a energia dele é tão boa sozinho, ele brilha, já que ele faz o roteiro sozinho no banheiro, igual Camila Cabello escrevia suas músicas, trancada no banheiro, ele faz os roteiros aqui, trancado no banheiro sozinho também, então ele grava também o episódio sozinho, que a energia dele é maravilhosa. Agora a gente pode deixar na mão dele isso, né? Porque se ele tá batendo no peito pra falar de prêmio, então é isso, né? Porque são 3 pessoas ouvintes do Pop Doc que me odeiam perto de uma audiência que me aclama, me ama e sente minha falta. Nada. Uau. Entendeu? Eu só queria dizer isso. Amazing. Agora lê um comentário, por favor. Quem também tem uma energia maravilhosa, foi muito recomendado, inclusive, nesse episódio, no último episódio que a gente falou sobre o Megazord do Pop, e aí tiveram umas 3 ou 4 pessoas comentando que um dos grandes Megazords do Pop foi All of the Light, de Kanye West, com essa energia maravilhosa que ele tem, além de Rihanna. E aí o Fernando, ele comentou assim, eu lembro que tem uma versão estendida com a Fergie LaRoux, Elton John e muita gente. Oi? Eu nunca soube disso, não. All of the Lights com versão estendida com a Fergie. Eu vou procurar.
Eu vou Note que é só a procurar. gente que morreu, né? Kanye West, Rihanna, Ferg, Ai, Elton que- John, opa, Ai, que horror. peraí, Quase que a um- piada ficou velha. A É piada pior que o envelheceu. The World, que você vai ouvir e só tem os mortos. Os mortos, Ai, né? meu Deus do céu, gente. All the Pelo Light amor também de tá nessa Deus. vibe. Faz isso não, não fala isso não. Agora, queria dizer também, aí eu faço questão de ler esses comentários que eu Gente, fui esse é- defendido. Eu recebi mention, várias meu pessoas Deus. falando comigo que realmente o Nicolas comentou o berro que eu dei quando o Xande Levi recomendou, falou sobre o Roberto Carlos, elas cantam Roberto Carlos. Gente, desculpe falar, mas eu trouxe a referência brasileira das senhorinhas. E todo mundo veio em cima do Paulo, que o Paulo veio me xingar. Igual quando o Paulo foi xingar o Santana e o povo defendeu o Santana, o Paulo, ó, realmente é inimigo do povo. O Paulo foi me criticar, que eu tava falando do Elas Cantam Roberto, e o Lucas também comentou, Levi, corretíssimo em citar Elas Cantam Roberto, o que é a performance da saudosa Marília Pêra nesse especial. E aí ele traz mais Continua? referências ainda, porque ele falou, faltou falar dos amigos, o projeto Amigos, que reunia o Zezé de Camargo, Luciano, Leandro, Leonardo, Daniel e Nossa. Chitãozinho e Chororó. Ele E além realmente ele disse isso? ele trouxe, Disse. além do projeto Amigas, que reúne Maiara e Maraísa, Ana Castela, Simone Mendes e Lauana Prado. Eu estou com Lucas Rocha na trincheira. Não quero nem saber. Parafraseando minha queridíssima deputada Érica Hilton, que estava essa semana em Paris com o maquiador do show da Beyoncé, gays fascistas. É sobre isso. Acho Tipo, incrível. Eu acho que as indicações que ele trouxe já dizem muito sobre como é que é a fanbase do Levi, né? Do Levi, Diz muito sobre o artista. A fanbase diz muito sobre o artista, né? Lembrem-se disso. Olha, inclusive, Viz Moedas, inclusive vocês macetaram nos comentários do Spotify, hein? Cacete, só textão e comentário para um caralho. Viu? Meus parabéns, vocês estão bem engajados. vocês Fiquei até com arrasaram. tesão. Ai, como assim vocês não falaram da versão brasileira de Beat a Madonna, que é o clipe de festa da Ivete Sangalo, kkkkkk. Todos os famosos da época, inclusive os globais que eram inacessíveis, estavam lá. O clipe é um bafo e tem também o especial Mulher 80 da Globo com todas as cantoras lendárias da música nacional reunidas. Viz Moedas aqui, Viz Moedas, olha eu. Viz Maodas comentou aqui no Spotify, trazendo Moedas. mais referências brasileiras. E a Dani e o Marcos sentiram falta que a gente não falou. Após o episódio do 11 de setembro, teve uma música chamada What's Going On, que reuniu Destiny Child, Backstreet Boys, Black Eyed Meu Peas, Deus. Britney Spears, todo mundo num videoclipe que passava todos os dias na Essa MTV. música é muito boa, nossa. Essa música tem um trecho dela que é a Britney e a Beyoncé harmonizando. É muito bonitinho. É possível? Sério. Tem um trechinho delas Que harmonizando. aleatório. Então tá. E o André Nogueira, como um bom fã de Pop Doc, veio esculhambar a gente nos comentários. Que ele comentou que a gente falou que o Megazord tinha que ser mais de 3 pessoas. Aí ele botou, o Megazord tem que ser mais de 3 e a capa do episódio é o comercial da Pepsi. Enfim, a hipocrisia. Mas tinha 4 no comercial da Pepsi. Porque a gente não por botou o isso. Henrique Iglesias. É porque a foto mais famosa e emblemática, inclusive, não tem ele. Não existe uma foto, acho que os 4 juntos, assim, boa pra fazer uma É capa. porque ele estava ali fazendo o papel dele de padrão. Só isso. Exatamente, sendo um grande tem gostoso. o Iglesias, o Nogueira. Gente, eu não consigo mais falar Henrique Iglesias sem falar igual a Nicki Minaj. Henrique Iglesias! Henrique Iglesias. Pitbull! Henrique. Pitbull! Jennifer Lopez! Eu sou assim, pra mim a carreira dele... Sabe aquele meme daquela entrevista da Renata Sorra que ela fala, trabalhei a vida inteira pra virar Girl Confusing with the Math Lady Confused. É o Henrique Iglesias, pra mim ele trabalhou a vida inteira e ele virou o meme da Nicki Minaj, Henrique Iglesias. É isso. Cara, teve um comentário aqui que trouxe uma música que eu não lembrava também, sabe? Pelo Instagram. O Vender, a Altines, comentou o seguinte. Não sei se vocês conhecem ou esqueceram de mencionar, mas tem uma música de 2019 do Lil Dick, que é um super megazord do pop, e é uma música sobre o meio ambiente, e se chama Earth. Aí eu falei, tá, beleza, vamos ver quem participou. A participação da música são de 29 artistas.
Entre eles, Nossa senhora. Justin Bieber, Ariana Grande, Meghan Trainor, Miley Cyrus, Ed Sheeran, Charlie Puth, PCI, Rita Ora, Halsey, Katy Perry, Sia e muito mais gente. Cada um canta um trecho super curto da música e cada um deles interpreta um animal no clipe de, no clipe de animação. Mas mesmo assim, é bem legal. Todos os lucros da música foram para a fundação do Leonardo DiCaprio. Eu falei, caralho, que megazord, hein? Chocado. E eu também tô chocado com o perfil do Ender. Olha, Por me quê, perdi aqui. menino? Não, vamos voltar aqui os comentários. Que Olha ele vendo biscoito de seguidor. Meu Deus do céu, Deus. Levi. Levi, você é casada. O Instagram tinha pra começar, você tá vendo por onde? Tá vendo pelo Instagram do pelo Pop Instagram Dog. do Pop Dog, pô. Pra quem não sabe, o Xande Levi acorda e fala, bom dia, não tem o Instagram, porque pessoas evoluídas não têm Instagram. Todo dia é esse papinho dele. Aí agora Aham. ele tá olhando seguidor gostoso pelo Pop Doc. Ah, entendi. Uma safada. Cadê seu Não, marido? Cadê seu não marido? gosto de Isso padrão, que ele é. mentira. Temos fãs padrões. Ai, Enfim, gente. eu queria, pra finalizar, eu queria perguntar pra audiência onde vocês estavam nesse final de semana, porque eu abri meu Instagram e um terço das gays estavam no interior, no São João, na casa ou dos pais ou da família, alguma coisa. Outro terço estava na Parada Gay de São Paulo e o outro terço estava em Paris, na Cowboy Carter Tour. Eu queria saber onde vocês arrumam dinheiro. Qual trinca que você tava? Qual? Não, sério, eu queria mesmo falar assim, olha, eu trabalho com X coisa, eu ganho X salário e eu tava em tal lugar. Porque eu queria muito saber com que as pessoas trabalham, eu fui curioso, porque tinha tanto viado em Paris. Assim, do Às lado vezes é outro só lado. se endividar mesmo, amigo. É só Amigo, ter um o cartão aí, segredo você é pode se dividir muitas endividar. vezes. Exatamente, é não ter dinheiro. Quanto menos dinheiro você tem, mais dinheiro você tem. É isso Exato. que acontece. Eu tenho Aí amigos você só se meus endivida. que falaram isso. Eu não tenho dinheiro. A Bel e a Cássia, Paulo conhece. Falaram, gente, a gente não tem mais dinheiro, a gente se endividou. De repente, elas estavam em Paris voltando pra casa, cancelaram o voo delas, elas E elas compraram mais compraram um ingresso show. de novo. Tiraram o dinheiro da onde? Não sei. Mas é isso, quanto menos dinheiro você tem, mais você faz mais dívida e você tem mais dinheiro. Então o segredo é, não tenha dinheiro. É, em algum a melhor sentido, essa frase faz sentido. E eu acho que é Faz uma sentido. excelente maneira de terminar o episódio, audiência. Gastem dinheiro, uma hora ele É a volta. lição. É isso. E depois a dívida caduca, ninguém lembra mais, tá tudo bem. Me siga para mais dicas. Levi Finanças. Um beijo, meus amores. Até semana Um que vem beijo, com mais um beijo. episódio aqui. E se você Tchau, é tchau. apoiador, a gente se vê sexta-feira com mais um episódio fofocando. A gente Também não, é só o do- Santana. Duda Só o também. Santana. Acho que Tchau. só o Santana vê vocês. Tem Beijo, dinheiro tchau, pra tchau. Paris, não tem dinheiro para dar R$10, sabe? Pô.